no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que na realidade são Atos do Espírito Santo, capítulo 16, leremos do versículo 25 ao 34, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema hoje é uma pergunta: sacerdote do lar crente é igual a uma família salva ou não? Nós vamos refletir sobre isso nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para fortalecimento da célula máter da sociedade, que é a família. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Senhor, a tua palavra foi lida e mais uma vez te pedimos que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Restaura, Senhor, esse sacerdócio do lar que o inimigo está querendo desmanchar. A autoridade paterna, a autoridade do sacerdote do lar está no alvo, está sendo alvejada pelas armas da maldade. Que nesta noite os teus filhos acordem, principalmente aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, que todos acordem para o que está acontecendo. Então, que haja realmente não só liderança de direito, mas haja liderança de fato, em todas as casas, daquele que o Senhor estabeleceu como sacerdote do lar. Em nome de Jesus, nós oramos. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Que o Senhor Jesus ensine a todos nós, nesta noite, no poder do Espírito Santo. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Sacerdote do lar, crente, igual a família salva ou não? No projeto de Deus, no projeto do Espírito Santo, é exatamente isso. É algo que a gente tem que trazer imediatamente aqui,
que são questões terapêuticas. Famílias desmontadas, elas precisam levar em conta esse tripé que a constelação familiar coloca. Eu não estou falando da constelação familiar mística que está se espalhando por aí afora. Estou falando da constelação que eu acredito que foi uma inspiração do Espírito Santo para o Bert Hellinger. Então, quais são essas três colunas, esse tripé que dá sustentação para a célula máter da sociedade? Em primeiro lugar, a família precisa ter pertencimento. Cada componente da família precisa se sentir dentro do ninho. Pertencimento. Em segundo lugar, equilíbrio entre direitos e deveres. Isso precisa estar muito bem claro, bem definido. Direitos e deveres. Nós estamos vivendo num tempo no qual as pessoas só buscam direitos, só querem direitos. E nós estamos sendo dominados em muitos lugares, Brasil, e vamos falar logo, Brasil e Angola, por um sistema governamental que estimula, de uma maneira dolosa, as pessoas a correrem atrás de direitos, direitos, direitos. E poucas pessoas atentam para os seus deveres. E o terceiro pé é hierarquia. Hierarquias. Pessoas que são realmente colocadas por Deus. Existe na palavra de Deus isso tudo. Agora, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tudo a ver. Vejam bem, Paulo e Silas, eles estavam indo para um lugar de oração e uma jovem, uma pitonisa, olha só, o que é pitonisa? Você sabe o que é piton? É uma das maiores cobras do planeta, né? Do mundo animal. E essa pitonisa, ela vivia, dava lucro para as pessoas, para uns senhores que ela começou a dizer que aqueles dois, Paulo e Silas, eram servos do Deus Altíssimo. Vejam como é importante o discernimento espiritual. Porque o discernimento lógico diria, nossa, ela está certa. Ela está falando o que é verdade. Mas ela não estava falando pelo Espírito Santo, ela estava falando pelo espírito da serpente, da piton. Era uma pitonisa. E ela dava grande lucro para os seus senhores. E aí, quando Paulo e Silas notaram isso, eles repreenderam aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher, naquela jovem. Veja bem, por isso que é importante, tem muita gente que quer usar discernimento lógico dentro da casa de Deus e não funciona. Discernimento lógico diria que aquela menina estava certa, mas ela estava falando
pelo espírito da Piton. E ele repreende, e aquela menina deixa de ser uma médium desse espírito de adivinhação, e ela deixa de dar, ela não consegue mais adivinhar, porque foi repreendido. Saiu dela o espírito. E aquilo trazia grande lucro para os donos dessa menina. E aí, esses senhores dessa menina, eles ficaram tão desesperados, e porque estava desaparecendo o lucro, e eles prenderam Paulo e Silas e o levaram até o magistrado. E, logicamente, a multidão se voltou contra Paulo e Silas, porque o povo gosta mesmo de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. Se levantou contra... E a multidão, uma parte ficou do lado dos servos de Deus, mas uma parte contra, e no frigir dos ovos, os dois foram presos. E eles estavam lá com correntes, prendendo, grilhões prendendo, e aí eles ficaram chorando. Vocês acham que eles ficaram chorando? Dentro de uma prisão, começaram a chorar? Não, eles começaram a cantar. E aquele cântico começou a ecoar dentro daquela prisão, e os outros presos começaram a ouvir aqueles cânticos, e, de repente, acontece um terremoto, e os alicerces daquela prisão foram abalados, e já foram quebrados as fechaduras, as correntes que prendiam, todos os presos, todos se sentiram livres. E aí o carcereiro acordou. E o carcereiro acordou, ficou desesperado. Eu estou arruinado, eu vou ser preso. E ele já estava querendo se suicidar, pegou a espada para se suicidar. E Paulo falou, não, fica calmo aí, fica calmo. Estamos todos nós aqui, ninguém fugiu. E aí ele ficou boquiaberto. O Evangelho é o dunamis, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eles ficaram, e aí ele se ajoelhou diante de Paulo e de Silas, e vendo aquilo, ele falou, preciso, a começar em mim e a minha família, que é a célula máter da sociedade, porque essa sociedade aqui está toda corrompida. Falou, o que eu posso fazer? O que é necessário fazer para me salvar? E aí eles já responderam de uma maneira abrangente. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Será que hoje Paulo diria para uma pessoa que se convertesse instantaneamente o mesmo? Será que a liderança, o sacerdócio do lar de hoje é o mesmo que Paulo e Silas viram naquele carcereiro? Por quê? O que está estabelecido no plano de Deus é que o homem é cabeça. Lógico que a gente brinca que a mulher é o pescoço vira a cabeça para onde quer, mas o homem é o cabeça do lar, o cabeça da mulher. Paulo diz em Efésios 5,
À medida de que o homem se entrega pela mulher como Cristo se entregou pela igreja. Jesus Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, veja bem, à medida de que o marido, ele é realmente o salvador da mulher, o salvador da família, ele sim pode ser chamado de sacerdote. Fora disso, não. Fora disso, a gente vai ver aí um garanhão, um procriador, que vai ver o que está por aí afora. Mas, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que nós vemos hoje, para essa pergunta, é o seguinte: em muitos casos, glória a Deus, principalmente dentro daquilo que nós conhecemos, dentro da nossa comunidade, glória a Deus, sacerdote do lar crente igual a família salva? Sim, glória a Deus. Mas em muitos casos não. Em muitos casos não. Liderança não se impõe, liderança se conquista. E aí é que aquilo que eles viram, sem conhecer a família daquele carcereiro, eles, pelo discernimento, pela revelação do Espírito Santo, eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí, quando eles foram conferir, quando foram encontrar a família, o que aconteceu? Ele viu todos, o que o pai falou era exatamente o que eles estavam crendo, porque ele exercia uma liderança de fato. Ele era, sim, um sacerdote do lar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha só, responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. O carcereiro. Logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Eu sei que isso vai trazer, essa palavra vai trazer uma reflexão muito forte. Por quê? Nós estamos, alguns dias atrás, nós falamos aqui sobre Moloque. Moloque, ele está destruindo antecipadamente. Ele, como o exterminador do futuro, ele já está executando aqueles que serão os libertadores do futuro através de diversas modalidades, como o aborto, como casamentos assim, que não são casamentos, são uniões totalmente desajustadas, diferentes do propósito de Deus, que estabeleceu lá no início: deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É assim que surgem os libertadores do futuro no meio do povo de Deus. Mas isso está deixando de acontecer. Nós estamos com diversos tipos de famílias acontecendo. Tudo isso, nesse momento atual, tem que trazer para o povo de Deus uma reflexão. Como é que nós
vamos formar os libertadores do futuro. Aqueles que serão do bem, que serão grandes missionários, grandes pastores, grandes missionárias, grandes cientistas. Como é que nós vamos fazer isso? Gente do bem, gente que esteja trabalhando para a vida e não para a morte, como muitos estão trabalhando. Se não restabelecermos o sacerdócio do lar, aquilo que está no Salmo 128, aquilo que está no Salmo 128 é um quadro que, se na sua casa, querido, não é uma realidade, ele tem que ser buscado. Tem que ser buscado. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse status aqui tem que ser buscado. Esse é o quadro lindo da família, da célula máter da sociedade. O Espírito Santo revelou a Paulo e a Silas uma realidade linda, maravilhosa, uma realidade tão grande, que talvez até o próprio carcereiro tenha ficado surpreso, né? Como é que eles sabem disso? Como é que eles sabem que eu sou líder mesmo na minha casa? É lógico que nós estamos dentro de um contexto de uma sociedade onde realmente existe uma liderança masculina. Lógico, né? Nesse contexto dessa narrativa. Mas que nós temos que buscar nessa noite, orar nessa noite, clamar ao Senhor, é esse resgate do sacerdócio, do sacerdote do lar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Sim, em muitos casos, isso não é a realidade, isso é aquilo que o próprio Senhor Jesus disse a respeito da concessão do divórcio por Moisés. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos corações. Aí onde não existe, nós temos que orar, lamentar, mas nós estamos falando do ideal que o Espírito Santo viu naquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que pensar estrategicamente em termos de expansão de salvação. Aqueles evangelistas, né, que trabalham com aquela pescaria de anzol, porque nós temos vários tipos de pescaria, né? Pescaria de anzol, pescaria de tarrafa, pescaria de covo, ou seja, aqueles cercos marinhos, de rede de arrasto. Mas para aqueles pescadores do corpo a corpo,
nós temos que dizer que é o seguinte: a gente precisa pensar mais estrategicamente. Porque toda vez que a gente alcança uma pessoa, a gente tem que levar em conta o contexto no qual essa pessoa está inserida. A família. Para eles olharem, olha, podemos chamar assim, no mínimo uma pescaria de tarrafa, que aconteceu através daqueles pregadores, daqueles pescadores de homens, Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Então, a gente tem que o evangelho não pode ser... É lindo falar que Jesus é maravilhoso, é lindo falar que Jesus salva, que batiza no Espírito Santo, mas a gente tem que fazer alguma coisa pela família. Nós não podemos ficar de braços cruzados assistindo tudo que o devorador, que o destruidor, que o ladrão está fazendo no meio da sociedade humana, notadamente no meio da sociedade brasileira. Então, é lindo, você deve continuar falando que Jesus salva, batiza, como a pregação quadrangular, né? Jesus salva, batiza, cura e é o Rei vindouro. Lindo isso. Mas tem que falar que Jesus, ele transforma a água em vinho dentro do casamento. O primeiro milagre terreno do Senhor Jesus foi num casamento lá em Caná da Galileia. E lá ele mostrou o que ele pode fazer. Ele deu ele fez uma demonstração. Ele demonstrou como é que ele faz. Se a família, o relacionamento familiar, o grupo familiar está uma verdadeira água, a vida familiar está uma verdadeira água, ele pode transformar essa água em vinho. Porque, já pensaram, se a gente fizesse uma reunião só de pais de família e expuséssemos a palavra de Deus, todos aqueles pais de família aceitassem o Senhor Jesus Cristo, se fosse uma realidade da família estabelecida por Deus, nós teríamos ganho muitas famílias. O grupo seria grande, mas não é essa a realidade. Então nós temos que orar muito mais. Que você, pai, que você, sacerdote, não se sinta ofendido se não é a realidade da sua casa, da sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tua e a tua casa. Mas faça a parte que é a parte humana. Jesus, para multiplicar a água em vinho, olha, transformar a água em vinho, ele requisitou talhas, e que aquelas talhas fossem cheias de água. Isso está explícito, mas implícito está que aquelas talhas estavam limpas, e que aquela água que foi colocada dentro daquelas talhas, 720 litros de água, foi água limpa, pois nós estamos dentro de um contexto judaico, onde a higiene é levada a sério. Então, isso quer dizer que para o Senhor transformar água em vinho na sua casa, na sua família, você precisa oferecer talhas limpas, cheias de água limpa. E a partir dessa água colocada nessas talhas, o Senhor Jesus vai transformar toda essa água em vinho da melhor qualidade. Pense sinceramente nisso. O que seria isso?
colocar todas as coisas em ordem. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Faça a sua parte, aquilo que precisa ser feito. Os possíveis são para os homens, os impossíveis são para Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta. E nós desejamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça uma obra poderosa em todas as famílias representadas nesse culto, tanto para aqueles que estão cultuando presencialmente, como na vida daqueles que estão cultuando virtualmente. Em nome de Jesus, salva, coloca a Tua mão poderosa sobre todas essas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, restabelece, restaura, Senhor. Revitaliza famílias, revitaliza matrimônios. Em nome de Jesus Cristo, faz isso, Senhor, para que o Evangelho seja, nesse tempo, um Evangelho consistente, um Evangelho forte, o Evangelho da família. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar. Nós vamos agora para o nosso momento conclusivo. Opa. Nós vamos começar, sim, os nossos agradecimentos com o agradecimento da minha família, do meu filho, da minha nora, meu e da Magda. É aniversário dessa joia preciosa que Deus presenteou para, confiou, na Lu e no Anderson, e confiou a nós, uma joia preciosa. Ela está aniversariando hoje. É um número da perfeição. 8 anos, e nós glorificamos a Deus. Hã? É 7? Acima da perfeição. O 8 é acima da perfeição. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida da minha neta. E nós não temos outros agradecimentos, nós temos os pedidos de oração. O nosso querido irmão Eli Alves, peço oração por minha vida, enfermidade.